Nordeste Podcast. Hoje a gente vai falar sobre direitos da criança, do adolescente. Eu estou aqui com Eduardo Paisan, gerente da criança e do adolescente e presidente do Condica. Ele vai dizer o que é Condica. Condica é o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente do Recife. Eduardo, hoje em dia a gente lida muito com essa questão dos direitos, e você disse que é um militante também dos direitos humanos. E hoje a gente sabe que essa causa é muito mais promovida, debatida, não é questionada do que tempos atrás. Isso mudou em quê? Do tempo que eu era criança, ninguém ouvia falar nisso. Ou eu tô velho, ou faz pouco tempo. Mas assim, as mudanças históricas, elas acontecem num tempo, às vezes, até mais lento do que a gente gostaria, né? E muita coisa do que a gente naturalizava quando a gente era criança ou adolescente, ou outras gerações, né? A gente passa a questionar. Né? Tempos atrás, a gente ainda tinha a escravidão no país e isso não era... Ainda o racismo é muito presente no nosso país, né? A gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher e ainda há desigualdade de gênero, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? Mas já houve certas conquistas importantes. A mesma coisa em relação aos direitos da criança e do adolescente, né? Que é um processo histórico, uma mudança cultural necessária para que a gente passe a saber que a criança e adolescente, né, não é um adulto em miniatura, é um sujeito que a gente diz em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e por causa disso merece alguns direitos especiais, merece o que a gente chama na Constituição de prioridade absoluta, né, na atenção a todos os direitos de todas as pessoas, né? Bora lá. E o que é que a gerência, não vou falar você, né? Vamos falar do órgão. O que é que o órgão você é um gerente da criança e do adolescente, então o órgão é da criança e do adolescente. E o que é que a gente traz de bom para a sociedade? A gente pretende, assim, através do nosso trabalho, qualificar os diversos espaços que a gente tem abrangência municipal. O que passa da nossa abrangência, vai para o estado ou nacional, a gente se articula com os outros entes da federação, né? Mas aí no município a gente se articula com os vários órgãos, tanto da prefeitura do município, né, a prefeitura da cidade do Recife, na educação, na saúde, na assistência social, em todas as políticas, né, para qualificar esse atendimento com foco nos direitos da criança e do adolescente e também com organizações não governamentais, o que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, que envolve vários órgãos, por exemplo, do Sistema de Justiça e Segurança, né? Envolve os conselhos tutelares, envolve as varas da infância, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Então a gente precisa trabalhar para que todo mundo atue em sintonia e a gente não deixe lacunas, não deixe espaço para a violação dos direitos da criança e adolescente. Mas a gente sabe que por mais que a gente tente fechar essas lacunas, por mais que a gente tente blindar, por mais que a gente tente dizer tem direito, tem isso, os direitos são violados. E quais são, assim, que direitos são esses que a gente pode potencializar que estão violando das crianças, né? Qual é a vulnerabilidade de uma criança e de um adolescente hoje? A vulnerabilidade é muito grande, né? Porque a gente vive num país com uma desigualdade histórica muito grande, vários tipos de desigualdade, né? E numa cidade que também é permeada por essas desigualdades. Por isso que a gente tenta, para a mudança de cultura, trabalhar com formações, né? Desde rodas de diálogo, oficinas, seminários, campanhas educativas, né? Para que a gente trabalhe essas concepções, por exemplo, das pessoas que às vezes acham que na rua vai estar ajudando, dando dinheiro para uma criança e adolescente que está praticando mendicância, né? Mas a gente precisa ver o outro lado disso, que muitas vezes vai manter aquela criança e adolescente naquela situação de violação de direitos. E o que é que eu faço? Eu estou no sinal e a criança bateu no meu vidro com um bombonzinho. Compro ou não compro? O ideal quando tem criança e adolescente principalmente é não fazê-lo, porque aí a gente tem outras frentes para atuar
para garantir esses direitos, né? Enquanto, por exemplo, isso acontece muito do que a gente chama da pobreza intergeracional, de uma geração para outra, ou seja, a avó que já levou a mãe, que já está levando a neta para aquela situação de mendicância e situação de rua, né? E para a gente ter uma ideia da gravidade disso, muitas vezes, assim, final de ano principalmente, né, que o povo tá aquela coisa de Natal, querendo doar, né? E aí a gente faz campanhas, por exemplo, para chamar atenção que não faça isso. A gente tem campanha, por exemplo, doe no lugar certo. E agora a gente está no período, por exemplo, de declaração de imposto de renda. O que a gente faz enquanto Conselho Municipal, a gente faz a gestão de um fundo municipal da criança e do adolescente. E aí o recurso que vai para esse fundo financia vários projetos de entidades da sociedade civil aqui do Recife, que são registradas no Conselho e atuam nessas várias temáticas descentralizadas na cidade, nos vários bairros, né, trabalhando contra esse tipo de mazelas, várias delas. Mas eu, enquanto população, concorda que isso é invisível? Então, aí o que a gente tenta é dar maior visibilidade a isso. Tu tá entendendo? Eu tô ali dentro do carro, eu não tô vendo que tem um órgão pegando um, pegando o outro. Porque ele pega um, mas ficam 9 lá. Tu tá entendendo? Então, pra mim é invisível. Aí meu coração, eu vejo lá a criancinha. E fica pra quem tá ali dentro, né? Às vezes você tá com alguma coisa, um trocadinho ali, você bate o coração, você dá. Mas uma questão que eu queria saber. Eu já vi também, Eduardo, reportagens. Assim, uma coisa linda. Um menino de 10 anos, ele estuda, mas à noite ele sai pelos barzinhos vendendo bala, e com isso ele conseguiu comprar a primeira bicicleta, ou com isso ele ajuda a mãe dele. Eu vejo muita reportagem potencializando isso, e é um meio de comunicação, e que entra dentro da casa da gente, e que leva essa informação, e que comove o coração da gente, e a gente fica... E a gente normalmente valoriza isso enquanto sociedade, né? A nossa cultura, para criança pobre, a gente tem até aquele ditado, quer dizer, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? E aí, assim, bom para criança não é nem estar trabalhando nem estar roubando, é estar na escola, é ter direito a lazer, a esporte, cultura, né? É arte, né? Como toda criança, não importa se é criança pobre ou criança rica, o que a gente precisa é gerar oportunidade, o direito dela ser criança, né? O direito ao brincar é um direito fundamental da criança, que ela se descobre enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Na interação com outras pessoas, ela aprende dessa forma, né? E aí o que acontece é que muitas vezes a criança que está exposta a uma situação de trabalho infantil, muitas vezes faz com que ela tenha um rendimento escolar pior, né? Então ela vai começando a piorar na escola, até evasão escolar, né? Então por isso que a gente trabalha, por exemplo, em parceria com o Unicef, né, e a nossa Secretaria de Educação, um programa chamado Busca Ativa Escolar, que é para você identificar quais as razões dessa evasão escolar ou desse atraso escolar. E né? quais são as principais razões, normalmente? Trabalho infantil, gravidez na adolescência, né? Muitas meninas evadem da escola porque ficaram grávidas de forma precoce, então a gente tenta trabalhar a prevenção, a gente trabalha com as escolas, meninos e meninas, o que é você conhecer seu corpo, saber se prevenir, né? Em relação à violência, por exemplo, a violência sexual, né? Você leva isso para a escola? Vocês têm um grupo que vai na escola fazer uma palestra? Sim, ou é o a nossa prepara própria equipe. Um professor? A nossa própria equipe quando não tinha pandemia, a gente ia diretamente com as crianças e adolescentes, né? No ano passado, a gente fez esse trabalho de forma remota, através de uma parceria com o programa Saúde na Escola, né? E com a Secretaria de Educação, a Escola de Formação de Educadores do Recife, Paulo Freire, a gente deu formação para professores, diretores e tudo mais sobre cultura de paz, cidadania, a não violência, né? E a gente tem diversas frentes. A gente também atua em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e a ONG Visão Mundial, a Secretaria de Educação, para formar comissões de proteção na escola que vão trabalhar a prevenção à violência e a notificação dessas violências, né? Então, assim, uma formação de 4, agora vai passar para 5 encontros, né? Então, a gente vai ampliando essa capilaridade de profissionais que conhecem sobre as violações de direitos da criança e adolescente e sabem o que fazer quando elas acontecem, né? Então... Eu popular novamente, né? Eu sou o povo, eu estou aqui, eu estou no povo, né? Eu identifico uma adolescente, uma criança vulnerável. Não estou falando nem que é a sua função, mas você sabe dizer para quem está em casa o que fazer.
Um trabalho indigno, não sei nem se tem trabalho digno para uma criança, mas uma exploração de trabalho, uma exploração sexual, aquela criança que não está indo para o colégio. Aí eu estou assistindo aqui, eu fiz, eita, o filho da minha conhecida ali está passando por isso. A gente pode e deve, né, porque a nossa Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, colocam como responsabilidade, uma corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado, ou seja, ninguém fica de fora, né? Mesmo que não seja meu filho, se está sofrendo uma violação de direitos, eu tenho a ver com isso, então eu tenho o dever de notificar ou de fazer uma denúncia quando está acontecendo alguma violação de direitos, né? E a gente pode fazer isso procurando um conselho tutelar mais próximo. Aqui no Recife a gente tem 8 conselhos tutelares que são em cada RPA, nossa região política administrativa, a cidade é dividida em 6, sendo que 2, por serem muito grandes, né, terem uma população grande, então tem 2 conselhos tutelares na RPA 6 e na RPA 3. O resto tem um. Não existe um número tutelar. Que eu ligue. Tem um número de cada conselho. Tem o Disque 100, né? O Disque 100 é para denúncias de direitos humanos, contra violação de direitos de criança e adolescente, pessoa idosa, racismo, questão LGBT, né? Pessoa com deficiência. Aí esse número serve para tudo isso, né? E o 180, violência contra a mulher. E o Disque 100 é importante porque as pessoas se sentem algum medo, receio de fazer a denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, garantido o seu anonimato, e aí vai ser transmitido para que o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Delegacia de Polícia possam investigar e atuar naquele caso. Não sei se você vai concordar comigo, aqui é meu ponto de vista. 190, 191, 192, polícia, SAMU, bombeiro, é bem divulgado, mas o Disque 100, que é um número até marcante, Disque 100 era para estar na cabeça de todo mundo. Sim. E não chega tanto para a população. Infelizmente a gente está num momento de retrocesso em relação aos direitos humanos, né? A gente tinha uma parceria muito boa com o governo federal, da campanha Não Desvie o Olhar, né? Retrocesso por causa do governo Bolsonaro? Infelizmente sim, né? A gente tinha investimento muito cresceu maior, orçamento, os direitos campanha, né? Então a gente recebia material do governo federal para fazer essa parceria junto com o Estado, né? Então infelizmente não temos mais isso, mas a gente assume enquanto município de fazer o tanto que a gente pode ir tentando cada vez mais ampliar essas campanhas, as oficinas, os seminários, a gente sempre tenta divulgar e conversando com a própria garotada também. Então quer dizer que antes do governo Bolsonaro a divulgação era ampla, e a questão da linha política de ser contra, como é que eu digo, deixa eu encontrar a palavra certa, porque não é contra os direitos humanos. Mas é uma visão às vezes distorcida. De bloqueio, de não acreditar que precisa se trabalhar aquilo, de se fazer campanha. A gente tem uma ministra que ela fala que é contra a violência sexual, mas coloca a culpa na vítima. A ministra Damares, né? Que diz que... Damares, não é ela? Damares, infelizmente, vai dizer que as crianças sofrem abuso sexual, por exemplo, no Pará, né, em Marajó, porque não estão usando calcinha, né? E aí é bem mais complexo do que isso, né? A gente precisa olhar a coisa com a complexidade que ela tem. Eu vi ela se pronunciar pela primeira vez naquele caso do que foi para a Ucrânia, como é o nome dele? Esqueci agora. O deputado, né? Foi a primeira vez que ela falou alguma coisa defendendo direitos humanos. Eu acho que eu escutei. Foi quando ela foi falar mal dele, porque foi fácil falar, porque o que ele fez extravasou. E, Eduardo, você também me falou que era presidente do CONDICA. Explica para quem está em casa o que é o CONDICA, o que é que faz. O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é um órgão que a gente chama de paritário, porque é meio a meio de representantes da sociedade civil e de órgãos governamentais. Então a gente tem no nível municipal, estadual e nacional, né, que aí cada um dentro da sua atribuição vai atuar. Esse órgão é encarregado de deliberar sobre a política da criança e adolescente, ou seja, o que ele decide que precisa ser cumprido pelo município, por todas as organizações, né? E ele também fiscaliza, controla como está a implementação da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente, né? Então,
Todas as entidades que atuam na área da criança e adolescente precisam estar registradas no Conselho e os programas, serviços, projetos governamentais também precisam estar inscritos no Conselho e são monitorados pela nossa equipe no Condica, né? E os projetos também, né, que são financiados pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Aí então vocês se reúnem, vamos lá, e traçam as metas. A ideia é essa, a ideia é essa. E o governo tem que seguir aquilo. Isso. Aí eu vou voltar para a questão. E o governo segue? Pegar um Bolsonaro. Ele segue o que o Conselho... Aí a gente vai falar do Conselho Nacional. E o Conselho Nacional foi atacado de diversas formas pelo governo atual, né? Tem projetos de lei para tirar o caráter deliberativo do CONANDA, que é o Conselho Nacional. Tem as conferências atrasaram, a Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente. A gente está agora para realizar a municipal e eles nem definiram ainda qual a temática que a gente vai trabalhar. E a gente precisa disso, porque a gente, da Conferência Municipal, a gente tira os representantes para a Conferência Estadual e da Estadual para a Nacional, para deliberar de forma descentralizada essa política, não mais centralizada como era antes. E no âmbito mais embaixo, se segue? Como é que funciona? A gente precisa dessas definições, né, para não ficar uma coisa desconexa. Lá em cima estão tentando desqualificar. Sim. Mas embaixo? Não, aqui no município do Recife, felizmente, a gente tem uma conjuntura boa, assim, claro, que a gente tenta sempre pautar pela melhoria do atendimento, pela ampliação dos serviços, para garantir o que a gente chama da prioridade absoluta, e essa prioridade absoluta, segundo o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, precisa ser também no orçamento, né? E isso é um grande desafio, né? A gente dialogar com o Executivo Municipal, né, com a Prefeitura, e com o Legislativo também, com a Câmara Municipal, que o orçamento, ele precisa ser prioridade para criança e adolescente, né? E isso a gente também tem adesão a um programa da Fundação Abrinq, pelos direitos da criança, que é o programa Prefeito Amigo da Criança, né, onde a gente vai acompanhando, enquanto gestão, enquanto conselho, esse investimento nos direitos da criança e do adolescente. Acompanhando quer dizer avaliando. Se o prefeito está... vai vendo o orçamento de cada assistência social, da saúde. Isso funciona em Recife, capital, ou isso funciona nas cidades... Em vários municípios que não façam todos. Adesão ao programa. A adesão é voluntária. Né? Entendi. Recife hoje faz parte desse programa e está sendo acompanhado, vai ser monitorado ano a ano como está esse orçamento, e não só o orçamento, mas que políticas existem, como está o Conselho Tutelar, se eles têm estrutura adequada de funcionamento. E como é que está hoje? A gente está fazendo... O Conselho Tutelar hoje, eu vejo muito na televisão. O Conselho atuou pegando... Eu vejo uma atuação do Conselho no sentido de caso de polícia, né? Porque é só o que quando vai para a mídia é porque ou é um buraco, ou está preso, ou... Né, E aí também vai uma compreensão também do que é atribuição ou não dos conselhos tutelares, que muitas vezes tem uma visão equivocada. O conselho tutelar não é para cumprir papel de polícia, nem de oficial de justiça. Só aparece, né? Mas só aparece quando vai na casa, resgatou uma criancinha. Pois é, isso aí seria o papel da polícia ou de um oficial de justiça para cumprir uma decisão judicial de... a busca e apreensão, por exemplo, e por essas compreensões equivocadas que a gente teve, por exemplo, 3 conselheiros tutelares mortos em Poção, em Pernambuco. Inclusive hoje está sendo feito um ato pelos conselhos tutelares. Há 7 anos atrás ainda não teve o júri. 15 dias atrás eu vi na televisão, uns 15, 20 dias atrás, alguma coisa assim, um também no conselho tutelar, que ele foi fazer alguma coisa que brigou e tomou a faca do morador que foi lá, porque tinha resgatado a criança. E os moradores queriam era o dinheiro que o Bolsa Família dá. Aí o Conselho Tutelar... por isso que a gente procura também fazer formação continuada para os conselhos tutelares. Vocês que preparam. Né? A gente faz em parceria com outras organizações também. Aqui em Pernambuco a gente tem a Escola de Conselhos de Pernambuco, que funciona vinculada à área da extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Então a gente teve ano passado o curso de 200 horas oferecido pela Escola de Conselhos, né? A gente tem essa parceria com o Canal Futura, que também foi ofertada para os conselheiros e conselheiras tutelares, e a gente também
vai, enquanto Conselho de Direitos, também fazer uma grade de formação complementar sobre várias temáticas também para trabalhar. Porque é um desafio permanente, você está sempre aprendendo algo novo, porque os desafios são muito grandes, né? E para saber bem o seu papel, como fazê-lo e como atuar em parceria com os outros órgãos, né? Por exemplo, a gente ano passado deu uma formação em parceria com a Coordenadoria do Estado para o Sistema de Informação da Infância e Adolescência, que é o CIPIA ou CIPIA, né? E aí registra ali quais as violações de direitos, quais foram, qual é o bairro. Então a gente vai ter as estatísticas, os dados, para poder formular a política pública, para a gente saber, olha, em tal região tem mais abuso sexual, em tal situação tem situação de rua, trabalho infantil, aí a gente sabe, precisa de mais serviço da educação, da saúde, aqui estão sem escola, aí a gente pode mapear e ter um diagnóstico da cidade melhor. Vocês atuam também com crianças infratoras? Sim. O município ele é responsável pelas medidas socioeducativas em meio aberto, que a gente chama. Que aí os nossos CREAs, que são os centros de referência especializados da assistência social, eles acompanham as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Então a gente tem uma comissão que acompanha a implementação do nosso plano, que é elaborado de forma participativa e aprovado através de uma resolução do Conselho, né, do CONDICA, que é o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. Então a gente vê cada meta, cada ação, se ela está sendo implementada ou não, de curto, médio e longo prazo, né? E aí a gente tem o sistema de avaliação, monitoramento desse plano. Eu fiz uma vez uma pesquisa, não sei se tu consegue identificar isso, não sei como é que está hoje, que também tem uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, que o número de adolescentes infratoras femininas estava crescendo em relação ao número de masculino, porque antigamente, vamos supor, era muito menino, era muito do sexo masculino que estava levando medida socioeducativa, e que o número de meninas, de jovens infratoras, a curva estava em relação aos meninos aumentando bastante. Infelizmente a dinâmica da violência tem atingido cada vez mais também as meninas e, infelizmente, de forma bastante perversa, né? A dinâmica da violência contra elas, por exemplo, no tráfico, né, é muito perversa, envolve violência sexual e tudo mais, né? E aí, assim, por exemplo, quando sofrem ameaças, né, a gente tem o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, que é o PPCAM, né, e aqui em Pernambuco a gente tem o PPCAM também, então a gente tem atuação nessas diversas frentes, né. O que é esse PPCAM? É o programa. Mas como é que pega a criança e... Quando a criança e adolescente, sua família está em situação de ameaça de morte, sim, né, como última alternativa, se você não tem uma alternativa para evitar aquela ameaça ali no contexto local dela mesma, com a própria família e a comunidade, por vezes é preciso que ela saia daquele contexto para garantir a proteção à sua vida e reconstrua a vida em uma outra comunidade, né? Então, para isso existe o programa para prestar apoio a essas famílias. De comunidades dentro da própria cidade, né? Tu tira de um e bota em outro. Porque às vezes, assim, pelos contextos do tráfico, de ameaça policial, ameaças graves, né? Se você não sair dali, você pode perder sua vida. Então, aí esse programa atua. Tem uma questão também de Eduardo, militante de direitos humanos. Não é isso? Sim. E agora, foi rápido o tempo, não foi? E agora chegou aqui ao fim dessa primeira parte, mas tem a segunda aqui do lado, assiste. Que a gente vai falar agora mais assim de direitos humanos, vai continuar falando da violação às crianças e adolescentes. Eduardo Paisan, gerente da criança e do adolescente. Nordeste Podcast. Nordeste Podcast. Nordeste Podcast. Nordeste Podcast. Nordeste Podcast. Nordeste Podcast.